Tudo bom, pessoal? Dr. Rafael, pediatra. Então vamos tirar algumas dúvidas e falar sobre a questão dos chás junto às crianças. Mas a gente vai ter muitos mitos e verdades sobre esse tema, sobre muitos tabus que a gente tem nessa relação. Quais são esses mitos e verdades? Vamos trazer esclarecimentos, posicionamentos e melhorar muito esse entendimento dentro desse preconceito que a gente tem no dia a dia com os pais e até mesmo com razão. Mas como ajustar isso daí? A gente sabe que o nível de ansiedade hoje está muito pior e muitas vezes a gente tem indicado muito chás para induzir relaxamento, sono, tranquilidade, tanto nas crianças quanto nos adultos. Aí o pai está lá tomando o seu chá, está lá tranquilo, o inverno está chegando, o frio está maior, e aí a criança vem, pai, deixa eu experimentar. Pode? Não pode? A gente entende que o chá hoje é a segunda bebida mais consumida em todo o mundo, atrás apenas da água. Então o consumo de chá é absurdo. Então é uma bebida que acaba tendo milhares de anos dentro da sua formação, tá? Lá na China, no Japão, há milhões de anos atrás, milhares na verdade, a gente tem essas infusões, sempre é o ideal a folha, sempre evitar os industrializados, por várias questões, principalmente pela industrialização, e a gente vai usar isso daí muito no dia a dia. Sempre dúvidas na utilização com a criança vão surgir. Bebês e crianças podem tomar chá? Podem. Não tem efetivamente problema. O que a gente tem que entender muito é qual é a correlação. Então, se está no aleitamento materno, tá ali antes dos 6 meses, não tem indicação porque vai interferir no aleitamento e tem que ser o aleitamento materno. Então, quando que eu indico e libero isso daí? Depois de 1 ano, com uma alimentação já consolidada e tranquila, e aí eu já libero esses chás de forma eventual e de forma complementar. É importante que a alimentação já esteja bem estabilizada e bem tranquila, tá? Para a criança e para a família, tá? Então se usa muitas vezes a cólica chazinho para cólica, não é indicado, até porque normalmente isso acontece antes dos 6 meses, é completamente contraindicado. Mas a gente tem muitas dessas indicações, esses benefícios quando a gente vai fazer depois de 1 ano, dependendo ali do chá, vai ajudar nas dores, indigestão. Então, dificilmente a criança vai ter algum grau de intolerância, alergia a esses produtos. É uma utilização bem segura e a gente não vai ter tantos problemas. Chá de erva doce, chá de camomila, erva cidreira, tá? Hortelã, são os principais e que as crianças vão ter uma aceitação maior. Outra dúvida, devo adoçar? Nunca, tá? Principalmente nesse período antes de 2 anos, em que eu contraindico sempre o açúcar. Eu, particularmente, sempre falo essa questão dos 2 anos, mas quanto mais você puder postergar e nunca o oferecer, melhor, porque é uma coisa que a criança nunca vai se adaptar, porque ela só vai conhecer a partir do momento que a gente oferecer. E isso vai mudar a partir daí, porque a criança vai ter essa necessidade e vai mudar o paladar. Então, qualquer tipo de adoçante artificial, a gente tem que minimizar sempre a utilização na criança, tá? Tem que ter o sabor natural, realçado. A criança não tem essa necessidade nem de sal, nem de doce. A gente tem porque a gente já está acostumado, foi mal acostumado dessa forma. Em último caso, se eventualmente precisasse, tá? Usar um melado de cana, que seria uma opção que você poderia estar utilizando. Se for alguma comida, a gente vai usar uva passa, tâmara, tá? Então, quando for alguma bebida, um melado de cana, por exemplo.
temos que ter muito cuidado, não deixa de ser um tipo de adoçante, tá? Obesidade, diabetes, cárie, que é uma coisa sempre muito importante que impacta dentro desse contexto. Então, outro ponto importante, cafeína dos chás, tá? Pode, mas sempre evitar o excesso. Outro ponto, cafeína dos chás pode não afetar as crianças? Não, altera totalmente as crianças. Então, os chás que acabam tendo cafeína não são indicados para as crianças. O chá preto, chá verde, chá mate são estimulantes naturais do sistema nervoso central, tá? Em qualquer idade. Eu, particularmente, não recomendo e corroboro essa questão da gente estar evitando. Pode dificultar muito a absorção de ferro e cálcio, tá? E aí dificuldade no desenvolvimento e crescimento infantil, tá? Principalmente quando for consumido numa frequência maior. Até 6 ou 7 anos eu peço para evitar, tá? Então, pode esses chás aumentar a concentração, agitação, tá? Mas eu não recomendo a sua utilização, tá? Essa utilização só depois dos 7 anos, tá? E aí com muito cuidado, porque a gente pode ter esse aumento da agitação, irritabilidade, e as doses são sempre muito complicadas a gente estar ajustando desses chás. Em relação à indução do sono, os chás são sempre boas opções para a indução do sono, com uma qualidade muito boa de sono. Então, a camomila, a melissa, que é a erva cidreira, tá? Capim-santo, erva doce, ajudam muito nessa indução de sono. Cada uma dessas ervas vão ter benefícios próprios, diversos, tanto na criança como no adulto, mas de uma forma geral vão ajudar a relaxar, diminuir a ansiedade, estresse, além de ter sempre efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Então, nessas crianças, mais ou menos 1 hora, 2 horas antes de deitar, sempre é uma opção boa de você dar o chá para a criança já ir tranquilizando, induzindo o relaxamento. Mas um ponto importante que a gente tem em relação às mulheres grávidas, não devem tomar chá de uma forma geral, tá? Isso aí é certo e errado. A recomendação para gestantes primeiro, avaliar sempre com o seu médico, um obstetra. E eu que faço a parte de nutrologia com gestante, que acompanho muito as gestantes, eu dou essas orientações de qual é o chá que está liberado ou não para a gente fazer e em qual quantidade. Porque alguns chás, principalmente se for consumido em excesso, pode acarretar em algum tipo de abortamento. Canela, boldo, babosa, quebra-pedra, são chás um pouco complicados. E até mesmo chá verde, que a gente prescreve fora da gestação. Então, esse consumo a gente deve evitar, tá? Esses chás evitar. Sempre que se tem alguma infusão com cafeína, tem que se ter um pouco mais de parcimônia, tranquilidade, para não aumentar muito e acelerar o metabolismo materno, tá? Ali da gestante. Gengibre, de uma outra forma, hortelã, eu indico e é indicado fazer uso e são liberados, tá? E ajudam muito nos enjoos, tá? Então são opções boas que a gente vai ter nesse contexto. Então eu tentei aqui de uma forma mais rápida e objetiva trazer alguns mitos e verdades em relação ao chá, às crianças e também às gestantes.